Boa noite, gente. Boa noite. Então, eu me chamo Nilde e toda terça-feira acontece um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no nosso lar, que é um centro espírita que se situa aqui na Ilha do Governador. E esse último dia de terça-feira, dia 6, eu fui convocada para fazer esse estudo. Só que chegamos todos lá, não tinha luz. Então, voltamos para casa. Mas a Cidinha me solicitou que eu fizesse esse estudo num vídeo que ela passaria para todos vocês, para que a gente não perdesse a sequência do Evangelho. Porque na próxima terça-feira, quem vai dar o estudo é um outro colega, mas vai estar diante desse que eu estou expondo para vocês hoje. E, gente, confesso, é um estudo fantástico. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 1 a 5. E tem um título, são bem-aventurados os que são mansos e brandos. E um subtítulo, violência e injúrias. E quando eu li o capítulo, e eu já li esse capítulo outras vezes, eu fiquei assim bastante perplexa, porque eu nunca dei o valor que ele tem. Então eu vou ler para vocês as palavras de Jesus que estão no Novo Testamento, tá bem? Então olha só que lindo. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso foi São Mateus que nos disse. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, essas são as palavras de Jesus. Agora vem um comentário dos Espíritos. Eles dizem assim: por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Mas vamos e venhamos, são palavras duras que Jesus nos diz. Então quer dizer que nós podemos ser condenados ao fogo do inferno se a gente xingar o outro ou ser descortês? Olha que interessante. Aí vem uma explicação. Parece uma situação muito exagerada, né? Quando Jesus fala. Mas olha o que os Espíritos nos dizem. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Gente, que espetáculo isso aqui. Na verdade, quando a gente fala uma palavra
grosseira com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com o nosso filho, nós estamos indo contra a máxima que existe no universo, que é a do amor. Então, por isso, nos parece muito exagerado o que Jesus fala, mas Ele quer frisar para vocês, para todos nós, que nós não devemos usar de palavras que são rudes para aquele que está perto de nós, até mesmo para aquele que nos faz uma agressão, de certa forma. Porque Jesus, gente, foi o maior exemplo de brandura, de pacificação que nós podemos ter em toda a história da nossa humanidade. Jesus, com toda a sua iluminação, ele conviveu com bandidos, com ladrões, prostitutas, cobradores de impostos, doentes de todas as espécies, e não se sabe em nenhum momento que ele tenha sido rude com qualquer um deles. Jesus foi manso, pacífico e brando, afetuoso e amoroso durante todo o tempo que esteve conosco. E isso é provado, por exemplo, em algumas passagens, quando os guardas chegaram para prender Jesus, e Simão tirou a espada e cortou uma orelha de um daqueles que vieram. E Jesus disse: Simão, guarda a tua espada. Se você usa a espada contra alguém, você será também atingido pela espada. Muito sábia essa colocação de Jesus. O que ele fez? Na mesma hora tocou na orelha que estava machucada e curou. E ela se recuperou. Isso foi muito lindo, exemplo maravilhoso. E Jesus sabia que daquele instante em diante ele seria levado a provas muito difíceis. Ele seria açoitado, lhe colocaram uma coroa de espinhos. Enfim, o crucificaram, nós o crucificamos. Então, Jesus, nesse momento, mesmo sendo contra ele todas as questões, ele assim mesmo usou de mansidão, de brandura, de atenção para aquele que foi ferido. E quando ele estava na cruz, depois dele ter recebido tantas grosserias, né? Jesus ainda olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus considerou a nossa ignorância em fazermos algo que nós nos arrependeríamos depois. Mas assim ele mostrou, no último instante da sua vida aqui na terra, como se pode ser brando e manso, mesmo estando sobre a ignorância do outro. Que aprendizado maravilhoso! Assim mesmo nos dá ideias de mansidão, exemplos que Chico Xavier nos deixou. Quando ele estava em casa, sozinho, e um ladrão entrou dentro da casa dele, pulando o muro. E ele, de uma forma assim, muito caridosa, ele perguntou para o ladrão por que ele estava fazendo aquilo, o que estava acontecendo com ele. E aí o ladrão se
tocou pelas palavras afetuosas de Chico, né? Contou que estava tendo dificuldades em casa e que precisava do dinheiro. Aí Chico disse, ó, vai até aquele quarto e na gavetinha de cabeceira pode pegar todo o dinheiro que tem lá, é seu. E foi preparar um lanche, alguma coisa para o ladrão comer. Muito legal. E ainda ofereceu ajuda, quando ele precisasse, podia voltar, que Chico estaria abrindo a porta da frente para ele. E o ladrão agradeceu muito e é uma vida que se transformou por causa da amabilidade, da amorosidade, daquele que poderia estar se sentindo vítima. Da mesma forma, um outro ladrão, num outro momento, abordou Chico na rua. Muito interessante isso. Apontando a arma. E Chico começou a conversar com ele, dizendo que a mãe dele estava do lado dele. E o ladrão ficou muito surpreendido. Você está querendo me enganar? Minha mãe já morreu. Sim, ela está do outro lado, mas eu posso conversar com ela e ela está pedindo para eu te ajudar. Não é possível. Então, aí Chico recebe da mãe uma vivência que ela teve com o filho quando estava ainda em vida. E aí o ladrão disse assim, não é possível, isso só eu e ela conhecemos. E aí eles afrouxou a guarda. E aí pôde conversar com o Chico, né? E Chico ofereceu para ele sair daquela vida que não era para ele estar fazendo aquilo, e levou-o para conhecer o casal de amigos que tinha recebido Chico na casa como hóspede. Pois bem, é para encurtar a história, porque eu já contei essa história em algum outro momento, eu não sei que vocês estão escutando agora. Já estão sabendo dessa história, mas eu digo para vocês uma coisa, a repetição é ótima. A gente aprende mais, a gente encasqueta a ideia com mais profundidade. Chico levou esse rapaz, apresentou ao casal e ele passou a ser o motorista da casa. E Chico foi embora, porque era outro estado, voltou para a terra dele, mas aquele motorista passou a ser um guardião daquela casa, daquele casal que viviam sozinhos. Muito bem. Ai, são maravilhosas histórias, né? Que existem de brandura, de paz, de mansuetude do outro, né? E aí nós todos queremos alcançar essa condição de sermos brandos e pacíficos. E só no aprendizado, gente. Porque só no estudo nós podemos estar melhorando essa condição. Essa semana eu fui convidada para assistir uma palestra em outro centro. E eu fui para lá. Era uma autora que escreveu um livro que chama Caminha que a Vida Te Encontra. Eu achei esse título muito, muito encantador. E eu fui assistir a palestra. Esse centro fica em Olaria. E aí a autora é Ana Teresa Camasmie. Então Caminha que a Vida Te Encontra. Muito especial esse livro, e as palavras dela também foram muito especiais e tem tudo a ver com esse tema que nós estamos conversando, porque
ela fala de muitas coisas nesse livro. E quando ela diz caminha, que a vida te encontra, é que nós devemos caminhar na vida sem parar, sem nos determos. Fazemos sempre alguma coisa em busca de um aprendizado maior, porque é isso que nós viemos fazer aqui na Terra. Aprender mais e mais e nos tornarmos melhores. Porque o aprendizado ele é muito grande em termos morais. Ele é prioridade nas nossas vidas. Porque a tecnologia está aí, ó, a nos passar uma rasteira, numa velocidade incrível. E nós aprendemos numa velocidade incrível que ela nos traz. Mas os valores morais, nós não estamos assim tão afeitos ao aprendizado. Nós não aceleramos, não dedicamos muito tempo a isso. Mas ela abordou o tema nesse dia justamente sobre violência. E a violência, gente, que acontece numa intensidade muito maior, é dentro da nossa casa. E sabe o que ela disse? Que quando usamos de ironia com um dos nossos familiares, quando nós trazemos uma dificuldade maior para ele. Tipo, a gente está assistindo na televisão uma novela e o determinado ator tem uma atitude rude, grosseira. Então, quem está assistindo fala assim: eu conheço alguém que faz a mesma coisa. Então, parece uma brincadeirinha, né? Mas quem é atingido sabe que aquilo toca fundo no coração. Aquilo deixa ele aborrecido, sentido e magoado. Ou então quando a gente diz para um filho: a preguiça passou aí e ficou, né? São tantos exemplos que a gente poderia dar, né? Mas todas essas coisas que nós criamos, porque estamos assim, tocados pelo mau comportamento do outro, que nós achamos que foi mau comportamento, ou às vezes é mesmo, mas quando nós enfatizamos isso, nós fazemos uma ofensa. Ele fica sentido e é mais difícil ele encontrar novamente a amabilidade, a afetuosidade dentro dele em relação à pessoa que ofendeu. Então, no nosso dia a dia, quanto mais nós melhorarmos o trato com aqueles que estão próximos a nós, em momento nenhum ofendermos, nem usarmos de injúria. Aí eu fui procurar o que é injúria, a definição certinha, né? É quando nós ofendemos mesmo o outro, xingamos, nós não respeitamos a individualidade, né? Aquele ser que naquele momento está naquele nível de ação, naquele nível de atitude, mas que deve ser respeitado pelo divino que ele é também, porque ele também tem uma proposta de evoluir bem aqui na Terra, de caminhar de forma a ter o sentido do bem e do amor. Então, todos que viemos para cá temos um propósito e sempre está na frente. A prioridade é justamente desenvolvermos valores morais. Então, esse recado que o Evangelho nos dá de uma forma muito contundente, parece ameaçadora,
mas é para nos colocar em função de nós não transgredirmos a lei do amor. Porque só a brandura faz o outro se abrandar. Só a ternura faz o outro ser terno. Só a mansidão faz ele descobrir a mansidão que está potencialmente dentro dele. Então, quando nós agirmos, quando nós damos o melhor de nós, nós estamos nos beneficiando, mas propiciando ao outro que ele desperte o melhor dele mesmo. Então, eu sugiro que todos vocês possam ir nesse capítulo, os bem-aventurados, aqueles que são mansos e pacíficos, para poderem se enriquecer da grandeza desse capítulo e da grandeza de tudo que Jesus nos deu, nos deixou, nos legou. E eu agradeço a vocês a atenção, espero que possamos ter contribuído, aumentado a sintonia para buscar esse algo mais, que não beneficia somente ao outro, beneficia muito mesmo a você mesmo, a nós mesmos, tá bem? Uma boa noite e que a próxima terça-feira tenha luz no nosso lar, luz mesmo elétrica. Então tá, gente, eu amo vocês, até lá.